Olá, pessoal. Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Vamos lá? Leitura bíblica do livro dos Salmos em 68 dias. Hoje já é o dia 5. Dia 5 nós leremos o Salmo 10 e 11. Tem alguém acompanhando aí comigo, vendo que está postado aí no feed a nossa sequência de leitura diária. Pensa bem, queridos, já estamos no 5º dia já. De 68 que nos propusemos a ler o Salmo, o livro dos Salmos, já estamos para o dia 5. É só começar, né? Na realidade, isso é um aprendizado que a gente tem para a vida. Às vezes deixamos de iniciar coisas achando que elas são muito longe. Vai no passinho de cada vez. No primeiro passo já vai ver resultado, no segundo de repente já concluiu. Isso acontece com faculdade, com trabalho, com algumas coisas que você precisa fazer e que você acha que elas são muito longe. Na realidade são até bem mais perto do que a gente imagina. Quando começa, você já está mais perto do final. Vamos lá então? Abra a Bíblia então comigo, Salmo 10 e 11 que nós leremos hoje. Como eu disse no Salmo de ontem, algumas versões bíblicas, elas acreditam que o Salmo 10, no original, ele é uma continuação do Salmo 9. Por isso que ele não tem um subtítulo como os outros que a gente já fez referência aqui possuem, tá bom? Então eu vou ler só o título que a própria versão da Bíblia coloca e não a do original bíblico, porque não teria. Considerando se isso realmente for a verdade. É porque algumas não consideram, então a gente deixa em aberto que algumas consideram que é assim. Vamos lá, a derrubada dos ímpios. Salmo 10, para quem está chegando aí agora. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas nas tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas essas suas cogitações. Só para poder pontuar aqui já um pouquinho. Davi começa a dizer e perguntar assim: Senhor, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está? O Senhor parece que está longe, estou passando por tribulação, por dificuldade e o Senhor não está. Ele então fala assim: olha, os ímpios, eles estão se vangloriando, eles estão dizendo que eles são muito bons, eles têm perseguido pessoas pobres, e aqui não só na questão financeira, né? Mas tem sido pessoas que são presas fáceis para eles. Eles urdem, eles fazem um barulho, eles esbravejam, e essas pessoas caem nos seus laços. E aí olha o versículo 3, o perverso se gloria da cobiça da sua alma, aquilo que ele cobiça, aquilo que ele deseja, ele conta amarra. Ele conta amarra de que ele pode, de que ele consegue, que ele fez, que ele aconteceu e que ele vai fazer, né? Então o versículo, a segunda parte do versículo fala que o avarento maldiz o Senhor. Aquele que é muito apegado às coisas, aquilo que tem uma idolatria para com a área financeira, né? Ele acaba maldizendo o Senhor e blasfema contra ele. E esse perverso vai dizer assim: não tem Deus, ele só cogita daquilo que não tem Deus, ou que Deus não passa pela sua ideia e seus planos. Davi fala ainda que esses ímpios, eles são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Então é uma pessoa que tem um nível, um entendimento assim de que ele é melhor, e que ele ridiculariza todos os que estão em volta, ele tem uma soberba, ele não acredita em Deus, pessoas que são autossuficientes. Os hedonistas hoje são pessoas muito assim, né? As pessoas são muito centradas em si mesmas, acham que elas são suficientes, que ela não precisa de nada, que não vai ela trabalhar, não vai ela estudar, fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado para ver se tinha conseguido alguma coisa. Deus não faz nada não, a gente que tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar sim, o trabalho foi dado como uma ação de Deus para o homem, mas se o homem não der saúde, não der inteligência e capacidade, o homem não vai a lugar nenhum, não. Mas os perversos são soberbos e eles não acreditam nas coisas de Deus. No versículo 6, Salmo 10, verso 6. Pois diz lá no seu íntimo, está falando ainda dos perversos, dos avarentos. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá.
Ou seja, ele acredita tanto que ele não vai ser abalado, que nada impede. Quem é Deus para atrapalhar a vida dele? Deus não vai atrapalhar, não favorece nem atrapalha. E ainda garante que nenhum mal vai chegar sobre a vida dele. Nenhum mal, e nem sobre a geração dele, nem sobre os descendentes. Não, nós temos riqueza para poder dar para as próximas pessoas. Nós temos dinheiro, não precisa se preocupar. Nada vai acontecer. Quem é que pode garantir o futuro? E os perversos estão não apenas garantindo o seu, que longe de Deus vão ter sucesso, e ainda que os descendentes não padecerão. É muita ingenuidade, não é? Mas vamos lá. E aí então Davi traz esse questionamento de que a mente deles caminha por isso. Versículo 7, a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. A Bíblia fala que o que a boca fala, o que está cheio o coração, né? A boca fala o que está cheio o coração. Se você começar a observar pessoas e o que sai da boca delas, você vai saber o que tem no coração delas. Aqui fala um pouco mais ainda, que a boca das pessoas perversas tem cheia de maldição, enganos, opressão, insulto e iniquidade. Então as pessoas ímpias, as pessoas perversas, as pessoas malvadas e avarentas, o que sai da boca delas é maldição. Conhece alguém que vive amaldiçoando o outro? Está falando aqui que essa pessoa é perversa, que da boca saem palavras de engano, saem palavras de opressão para com o próximo, insulta com frequência o outro, insulta e traz palavras duras para com o outro, vive uma palavra de iniquidade, da boca desse cristão só sai pornografias, ou mensagens indecentes, ou brincadeira para com a palavra. Eu tenho muito temor, querido. Eu não gosto de pessoas que fazem brincadeiras, ou cenas, ou qualquer piada que seja com a palavra de Deus, ou com as ações do Espírito Santo. Há de se ter temor, porque as pessoas que são perversas, elas não temem a Deus. E por não temer, da boca delas sai aquilo que está cheio o coração. Então, avalie-se e avalie também o próximo. Se o coração dele está cheio de iniquidade, insulto, opressão, engano e maldição, a palavra me afirma que eles são pessoas perversas. E olha o que esses perversos continuam fazendo. Eu estava lendo e estudando aqui, fiquei imaginando, Deus, mas hoje não tem ninguém como Davi, quando ele relata, ele faz analogias, dizer assim, o povo está ali igual como tocaia, esperando para dar o bote, ou esperando para atacar. Lógico que a gente não vive hoje na cidade, em meio a leões, em meio a animais selvagens, né, que deveríamos nos proteger. Mas ele traz essas analogias desses lugares de perspicácia do mal. Então nós podemos atualizar essa ação do bote não só para uma cobra, mas pessoas que agem com essa perversidade. Nós podemos atualizar a questão dos leões, a questão dos ursos selvagens que atacam e querem realmente matar, como aqueles que estão à espreita, à nossa espreita, querendo exatamente nos atacar e nos matar. Então a Bíblia fala no Salmo 10, verso 8, que eles se põem-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Então é aquela pessoa que está ali esperando o momento certo de atacar, está ali esperando a oportunidade. Geralmente quem é maquiavélico não tem pressa. As pessoas malvadas, elas não têm pressa, elas esperam um momento, elas ficam vigiando para que no momento oportuno para elas possam atacar e trucidar, como diz a palavra aqui, os desfavorecidos, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Então ela pega você na esquina, pega na curva, pega para te destruir, pega para poder te aniquilar. E Davi está trazendo aqui, então, Deus, olha isso, os enganadores, os perversos estão agindo dessa forma. Ele está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Então ele está dizendo aqui e declarando que o inimigo e aquelas pessoas perversas estão agindo com uma certa vitória. Porque eles estão conseguindo e conquistando, enlear, trazer e seduzir pessoas para cair nos laços deles. Aí, versículo 10, abaixa-se, rasteja e em seu poder lhe caem os necessitados. Então, pessoas que usam do seu poder, da sua fama, da sua capacidade intelectual, do seu poder de persuasão, para poder levar pessoas a caírem nas suas conversas. Queridos, hoje, uma das coisas que mais faz as pessoas pecarem é o convencimento pela palavra.
Então a pessoa te ludibria, ela traz conhecimentos, vou colocar entre as aspas devidas, científicos, para provar para você que Deus não existe, para provar para você que a vida não é desse jeito, daquela forma que a Bíblia fala. Então, nós estamos sendo enganados e ludibriados pela palavra. Hoje já não é mais hoje, no sentido de cair numa cova, como eu li ontem, ou cair num lugar fisicamente visível, mas caímos hoje em conversas de pessoas que, por deterem poder, e o poder não só financeiro, mas poder em várias áreas, eles acabam, se a pessoa não estiver atenta, ela acaba caindo na sua conversa. E essa pessoa, que é o perverso, ela continua dizendo dele, Davi continua dizendo, diz ele no seu íntimo, ele está falando que o perverso está falando dele mesmo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso, e não verá isso nunca. Então assim, eu posso fazer acontecer, quem é Deus? Deus nem está vendo o que eu estou fazendo, nem existe Deus, para que eu vou me preocupar? Então é uma pessoa que não só não teme, mas desacredita que ele existe. Versículo 12. Aí agora Davi começa a trazer e chamar a existência e a ação desse Deus para ir contra essas pessoas que agem com perversidade. Verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Então ele começa a dizer agora assim, olha, eles podem até maquinar isso tudo, o perverso pode ter todo esse poder e fazer isso tudo acontecer. Mas o Senhor é quem não desampara o órfão, ele não deixa de que as pessoas fiquem desamparadas ou desprotegidas. Ele é o defensor do órfão, daquele que precisa. Vamos lá no versículo 15, Salmo 10, verso 15. Olha o que Deus faz e que Davi continua dizendo. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Quebranta o braço, umas versões falam assim, quebra o braço, né? Na realidade, uma figura de linguagem, dizer assim, ele destrói o poder dessas pessoas. Deus tem poder para destruir. E a gente pode dizer assim, mas parece que o ímpio, o iníquo, que o perverso vai ter sempre vitória. Querido, calma e aguarde, porque o tempo do Senhor, Deus é misericordioso até para esperar que o ímpio se arrependa e o aceite como Senhor da sua vida. Enquanto isso, pode ficar esperando a justiça de Deus, porque daqui a pouco há de se quebrantar o braço do perverso e do malvado. Deus é quem tem poder para fazer isso. Não faça com a sua própria mão, não faça com a sua própria justiça. Quem faz é o Senhor e não você, porque nós somos limitados também, tá bom? Olha o que ele começa a dizer, continua dizendo aqui no versículo 16, Salmo 10, 16. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Isso aqui, queridos, nós já tivemos experiências no Antigo Testamento em que ficou um remanescente em Noé, em que teve um grupo de pessoas lá em Sodoma e Gomorra, que foi aniquilado um grupo de pessoas bom, né? Nós teremos ainda adiante, para frente aí, daquilo que, de estudos escatológicos, em que uma parte da igreja não é queimada, mas vai ser arrebatada, outra parte da igreja vai estar vivendo no milênio, depois haverá a terra, uma limpeza na terra com fogo, não mais com água, mas com fogo, tem a própria ação de Deus de justiça, do lago de enxofre. Então assim, o Senhor virá ainda e Ele é eterno. E ele vai consumir com as nações que não servem, as nações dos perversos, aqueles que resolveram se levantar contra Deus, o Senhor, no tempo oportuno. E como eu disse ontem, eu creio que já está perto, né? Essa limpeza da terra vai acontecer. Versículo 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiças ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, já não infunda terror. Vamos lá então para o Salmo 11, para nós terminarmos nossa leitura de hoje. O Senhor é forte, refúgio, capítulo da Bíblia que foi dado. E agora o subtítulo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Olha que lindo, gente. Isso era uma coisa muito constante na vida de Davi. Vamos pensar aqui. Eu, como psicóloga, a gente costuma trabalhar no consultório da seguinte forma. Olha, qual
é a sua ação repetida em que eu consigo vislumbrar, em que ela acontece sistematicamente em outros ambientes? Então, por exemplo, você é uma pessoa amorosa? Você é amorosa no trabalho, na escola, na família, com os amigos, na igreja? Então eu vou observar que essa é uma característica sua, um comportamento seu, genuíno seu, vamos dizer assim. Então eu faço isso na terapia, ajudo a pessoa a entender aquilo que é realmente consistente da pessoa. E por que eu estou explicando isso tudo? Porque eu tenho achado em Davi ações consistentes, e uma delas é que ele crê de verdade que Deus é refúgio. Nós estamos ainda no Salmo 11. Quantas vezes Davi já falou nesses espaços de tempo aqui que Deus é o seu refúgio? Então ele realmente crê nisso, uma palavra de repetição. É uma fé em que Deus ele pode se esconder, mesmo que tudo à volta pareça dizer assim, está perdido. Ele, não, Deus não falou ainda, Deus não determinou o final, então vamos aguardar. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem sua flecha na corda para os ocultos dispararem contra os retos de coração. Então ele fala assim, olha, por que vocês estão me dizendo que é para eu poder fugir? Que a situação em volta está muito trágica, está muito triste e que eu preciso fugir, que Deus não vai me guardar. Não estou entendendo vocês. Foge como pássaro, vai lá, eles estão preparando. Olha, a cilada tem para você é pesada, eles estão preparando o arco, eles estão montando cilada contra você. Então ele fala assim, não estou entendendo, Deus é o meu refúgio. Versículo 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aí as pessoas estavam em volta dele dando mau conselho para Davi. Aqui, quando destruir tudo, o que você vai fazer? Você vai fugir para onde? Então ele quer dizer assim, considerando que a maldade vai prevalecer contra o bem. E Davi falando, não estou entendendo o conselho de vocês. Cuidado com pessoas que dão conselhos que fogem da palavra de Deus, de quem Deus é e do que ele pode fazer. Deus é refúgio e fortaleza, Deus é consolo, Deus é conforto. Então não escute esses conselhos como Davi também não quis escutar. Verso 4, o Senhor, olha a resposta de Davi, o Senhor está no seu santo templo, nos céus, tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus é inabalável, está lá no santo dos santos, lá no céu, habitando, santo dos santos é ele, né? A presença dele, né? Está lá no céu, no seu trono, no seu templo, sentado, né? Reinando. Então, para que temer homens? Para que temer estratégias, como é que fala? Arquitetadas pelo inimigo? Davi não tinha medo disso. Aí, olha que interessante esse versículo. Salmo 11, verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então você hoje pode estar passando por uma prova que o próprio Deus colocou para você testar, para ele testar seu coração, testar sua fé, o seu caráter. E ele também testa o ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Queridos, a palavra de Deus ela é muito objetiva e ela é muito clara. A gente às vezes fica tentando adaptar e ajeitar para não falar que nós estamos dando sentença de morte para as pessoas. Mas a Bíblia fala aqui, olha, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus não gosta do mal, Deus não pratica o mal e Deus não quer relacionamento com pessoas que praticam o mal. Ele quer ajudar você a mudar o seu comportamento de mal e vir para o bem. Amar, perdoar, ser bondoso, misericordioso, compassivo, amoroso. Ele não tem prazer em pessoas que vivem fazendo o mal. Ao contrário, ele abomina. Agora fala comigo, pensa de forma lógica. Se eu abomino uma coisa, eu tenho relacionamento com essa pessoa? Se eu abomino o seu comportamento, eu vou ter comportamento junto com você? Se o que você faz me entristece, me chateia, eu vou querer viver do seu lado o tempo todo? Querido, se nós humanos não queremos fazer isso, por que Deus iria querer alguém do lado dele que faz tudo o que ele abomina? E a maldade é o contrário do amor. E Deus, a essência dele é amor. Então ele vai querer perto dele pessoas que resolveram desejar amar. Vamos terminar então os versos de hoje para a nossa leitura de Salmos de hoje. Salmo 11, 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Nós temos para o cristão cálices de bênção que vem do Senhor, e nós temos para o ímpio o cálice da ira de Deus. Então, em determinado momento, esse versículo pode fazer referência ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra,
mas como eu disse agora há pouco, pode fazer referência também àquilo que virá a acontecer, inclusive até as questões futuras ainda, escatológicas que estão por vir. E o verso final de hoje, verso 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Quem vai ver a face de Jesus e de Deus? Aquele que é justo, aquele que ama a justiça, aquele que vive para fazer a retidão e viver em santidade, como Deus te chamou e me chamou para viver e fazer. Amém, queridos? Então, vamos permanecer no caminho de fé, vamos permanecer no caminho da retidão, vivendo e crendo que o Senhor é bom. Não perca a fé de que Ele é poderoso. Pare de acreditar que corona é mais do que Deus, que câncer é mais do que Deus, de que acidente é mais do que Deus, de que o homem mau é mais. Para, gente, para, por favor, para. Deus é Deus, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Tenha a consistência de Davi de crer que Deus é refúgio. Façamos a nossa parte em nos guardar e nos proteger, mas não perca a fé de crer que tudo o que acontece em sua vida, cristão, crente, valente do Senhor, é porque Deus permitiu. Eu não acredito que existe uma enfermidade, uma peste, qualquer coisa que seja maior do que Deus e que Ele não possa tirar de Deus o poder. Para, não. Deus dá a vida, Deus tira a vida, né? Canta como Jó lá, né? Vou me alegrar também se aconteceu de sair, se aconteceu de entrar. Gente, Deus é Deus. Que a sua fé permaneça firme, não se deixe abalar. Como eu disse no começo desse estudo aqui de hoje, se você não pegou agora no final, volta lá e vê, né? Nós estamos sendo enganados e querendo tirar de nós a fé na palavra de Deus. Não perca a fé. Hoje não tem ninguém de botuca, na espreita, te esperando para te dar uma rasteira. Eles estão te convencendo e trocando a sua mente para acreditar que você precisa crer e viver como o mundo vive. Mentira de Satanás. Nós temos que viver e crer como Deus nos chamou para viver e crer. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã será o nosso 6º dia de leitura dos Salmos. Quem já está acompanhando, fique firme, vamos lendo e comentando. Quem não começou ainda pode voltar e ouvir os outros. Quem já acompanhou a Bíblia do Novo Testamento comigo, ok. Quem não acompanhou, está lá no meu feed, no IGTV, guardadinho lá, para vocês também acompanharem 3 meses a leitura bíblica. Um beijo para vocês, um beijo a todo mundo que está comentando aí. Muito obrigado pela participação. E se possível, gente, incentive outras pessoas a lerem Bíblia. Incentive, porque é a palavra e é o conhecimento do Deus Todo-Poderoso é que vai firmar essa pessoa nos tempos difíceis que virão. Este ano, se a palavra estiver correta, e eu creio nela, nosso tempo será mais difícil. Mas será um momento de mais milagres, porque nós veremos o Senhor agir, guardando e nos dando refúgio, mesmo diante das tribulações. Não se atemorizem, Deus é mais, é refúgio. Amém? Deus abençoe, um abraço.